Estou apresentando o meu trabalho interdisciplinar de banco de dados. Trabalho feito no NetBeans, linguagem Java, também usando o banco de dados MySQL. Esse projeto é um controle de chamado de TI. Aqui está o ícone que eu criei na área de trabalho. Você clica nele e abre a tela de login. Você digita aqui o login do usuário e a senha do usuário. Abre a tela principal. Na tela principal aqui temos o ID do usuário, o perfil do usuário, no caso aqui é admin, porque é administrador, o nome do usuário, data e hora e o botão sair. Você clica no botão sair, faz a pergunta, ele realmente sair, no caso não. E aqui as opções, tem a opção de cadastro de chamado e cadastro de usuário. No caso aqui, como é um administrador, cadastro de usuário está livre o acesso. Se fosse um usuário comum, essa opção estaria bloqueada, mas como que é um administrador, essa opção está ativa. Então vamos criar um usuário novo aqui. Nesse caso aqui, para criar um usuário novo, não precisa colocar o ID. O ID auto-incremente. Então automaticamente aparece aqui o perfil, se é o usuário comum, né, o administrador. No caso aqui vamos criar um user, vamos colocar o nome, um nome qualquer aqui, vai, root, cargo. No cargo aqui vamos colocar auxiliar de expedição. Auxiliar de expedição. Setor expedição. Expedição ramal. Vou colocar um ramal qualquer aqui. No caso, se não tivesse ramal, também poderia deixar em branco. Login. Vamos inventar um login aqui. Pode ser root mesmo. Pode ser qualquer login. Opcional. Vamos inventar uma senha. No caso aqui, vou colocar 321. E aqui no botão de mais, eu cadastro o usuário. Cadastro efetuado com sucesso. Vamos pesquisar aqui. No caso aqui você digita, também pode ter a opção de limpar também. Vamos limpar os campos primeiro. Vamos ver quem é o primeiro usuário aqui. Você consulta, aí aparece aqui. Usuário 1. Usuário 2. No caso essa aí, se não me engano, acho que é usuário número 11. Deixa eu pesquisar para ver. Isso, router, usuário número 11. Eu tinha criado 10 contatos, né? 10 usuários. Aqui esse é o usuário número 11. No caso aqui vou alterar ela também. Vou colocar aqui um sobrenome. Aí, Santos Matos. Alterar. Alteração efetuada com sucesso. Vamos limpar e consultar novamente. Foi alterado. No caso aqui, se eu quiser excluir, eu clico nesse botão aqui, ele exclui o usuário. Mensagem, deseja realmente excluir o usuário. No caso aqui, eu não vou excluir o usuário. Então, foi criado o usuário aqui comum. Aqui você pode maximizar a tela e fechar a tela. Aí vamos aqui para a próxima opção, cadastro de chamado. Aqui eu posso cadastrar um novo chamado, mas eu vou deixar para estar cadastrando depois com o usuário comum. Aqui, como administrador, tem acesso a todas as informações do sistema. Clica aqui em consulta, ele pode vir aqui e consultar todos os chamados aqui de todos os usuários, porque por ser um administrador ele pode ver todos os chamados que foram criados aqui, independente do usuário. Também, por ser administrador, também ele pode cadastrar um chamado aqui, mas vamos deixar isso para fazer com o usuário comum. O administrador ele tem acesso a todas as informações, ele pode consultar o chamado pelo número do chamado, vamos consultar um aqui, vai chamado número 4.
E aqui vem todas as informações do chamado número 4, projeto, o nome do responsável em aberto, orientação sobre o sistema, controles. Vamos consultar um outro chamado aqui. Vai chamado número 1. Vamos ver aqui, ó. Impressora, Daniel em aberto. Aí tá aqui a descrição, não imprime, só liga, não faz mais nada. Isso aqui é só alguns exemplos que eu criei aqui. Então ele pode editar isso aqui chamado aqui, excluir, ou até mesmo cancelar. No caso aqui, cancelar, só pode cancelar um chamado que esteja em aberto. Se o chamado já entrou em execução, está sendo executado, ou qualquer outro estado, ele não pode alterar. O usuário comum. Bom, essa tela também chamada aqui, eu esqueci de mostrar, ela também maximiza. E aqui ele tem a opção de relatório. Aqui aparece todos os chamados, aqui um relatório com todos os chamados, aqui pode ser impresso também esse relatório com os chamados. Temos aqui o botão sair, a mesma coisa que esse. Tem um botãozinho aqui de informação, pode colocar algumas informações aqui, no caso eu coloquei só de exemplo de informação sobre o trabalho, Centro Universitário Campo Limpo Paulista, graduação em Ciência da Computação, matéria, projeto interdisciplinar de banco de dados, professor Luiz Mariano Delval Cura, aluno Luciano Santos Jesus, projeto controle de chamado, versão 2, no caso aqui está na versão 2, porque o anterior não usava o banco de dados MySQL, já esse aqui está usando o banco de dados MySQL. A data aqui que eu coloquei, que terminei essa etapa do projeto. Botãozinho sair. Vamos acessar agora com um usuário comum. Deixa realmente sair, sim. Vou acessar de novo. Vou acessar com o usuário que eu acabei de criar. Foi root. Temos aqui abriu, nesse caso aqui, ID 11. User, não é mais admin, não é administrador, e aqui não está em vermelho, porque não é administrador. Vimos aqui também que ele não tem acesso ao cadastro de usuário, está bloqueado, que ele não pode alterar, fazer cadastro de usuário nem nada. Ele é apenas um usuário comum, ele pode vir aqui, abrir um novo chamado, quando clica aqui fica ativo, né, para ele criar um novo chamado. Ele pode também consultar o chamado também. Aí no caso aqui, desativa esses botões, e aqui o botão para consultar o chamado pelo ID, e para cancelar um chamado que esteja em aberto. Vamos criar um novo chamado com esse usuário root, por exemplo, vamos ver aqui chamado, aqui o assunto, vou colocar como redes. Tem um responsável por redes, vamos colocar Plínio. Se o chamado em aberto, no caso aqui não teria necessidade de clicar em aberto, mas vou colocar, porque já automaticamente quando abre o chamado já é em aberto. Aí aqui ele coloca uma descrição sobre o chamado, vou colocar sem internet. Sem internet. Vamos colocar sem internet. Ele pode colocar uma observação aqui, vou colocar uma observação só para teste. Parou. De repente. Depois de iniciar o trabalho para teste. Aí clica aqui no maisinho aqui, ele vai criar o chamado. Ou cadastrar o chamado, né? Chamado cadastrado com sucesso. Pode vir aqui agora, clicar em consulta e consultar o chamado. Está aqui o chamado. Chamado número 8, assunto redes. E aqui está o responsável, né? Estado em aberto. O usuário comum só pode consultar o próprio usuário. Vemos aqui diferente do administrador, que aparecia todos os chamados aqui. O usuário comum aqui, ó, ele não pode colocar um nome aqui do solicitante. Ele só pode clicar aqui na lupinha e vem todos os chamados aqui. No caso, se esse usuário tivesse mais de um chamado, apareceria aqui todos os chamados dele. Ele também tem acesso a essas funções aqui. Agora vou entrar com outro usuário só para fazer um teste. Esse usuário aqui, como vemos aqui, ele
tem esse chamado aqui, número 8. E agora vamos ver outro usuário. Vou abrir com um usuário diferente aqui que eu já havia criado anteriormente. Senha. Outro usuário, usuário número 3, Sueli Santos Jesus. Uma coisa aqui também, o usuário está bloqueado, chamados. Clico aqui para consultar os chamados. Vemos aqui que esse usuário aqui ele tem 2 chamados em aberto. Usuário número 3, chamado número 1, chamado número 2. Aí tem aqui os assuntos, o chamado. Se eu quiser ver a observação aqui, que aqui não coloquei, aparece a observação em descrição. Então vamos aqui consultar pelo ID do chamado. Eu vou aqui, chamado número 2. Aí apareceu aqui embaixo. No break, apitando sem parar, já desliguei e liguei. Então aqui está falando sobre o chamado, vamos consultar aqui de novo. Eu também posso clicar aqui e ele aparece aqui em cima. Temos aqui, ó, impressora. Eu clico no de baixo aqui, ele traz a informação do de baixo. Então não precisa, no caso aqui é consultar se tem vários chamados, ele pode consultar pelo número aqui, caso tenha o número do último chamado, né? Deixou anotado. Mas caso ele venha pela lista aqui também, ele pode clicar aqui, que aqui traz a informação aqui em cima completo do chamado do usuário. Bom, é esse o sistema. Tem algumas funcionalidades ainda que eu vou colocar nele, mas os objetivos principais são esse, do controle de chamado de TI.